your trust in us and we'll be champions. Começou? Boa noite a todos. 19 de julho de 2018. Vamos ver se hoje terminamos o tema toxicologia dos alimentos. Isso aí não tinha ido ainda? Lembrando que as micotoxinas são toxinas micológicas, de fungos, né? Segundo os dados publicados, janeiro e abril de 2012, as micotoxinas são substâncias tóxicas e contaminantes que maior número de notificações apresentam. Ali, a mais alta ali é o quê? E os outros correspondem ao quê? Ele ficou baixo. Contaminantes químicos, dioxinas, histamina, reações alérgicas. Metais, chumbo, mercúrio, as micotoxinas é bem mais alto. Ali são 200 o quê? 200 ali são o quê? 150. Tá, mas o que é 100? O que é aquele 100 ali? Tá, mas é miligrama, micrograma, é o quê? Não está explicado, né? Resíduos dos medicamentos. De origem biológica, segundo maior. Pragas, então entra bem grande ali. Venenos de lavoura, agrotóxicos. E outros ali por final. E qual é a fonte ali? Tá difícil de ler. Nem tu consegue. Só se encontram, em especial, frutos secos, cereais, derivados, café, vinho, leite, cacau, ervas aromáticas. Tá, mas isso aí tem a ver com o quê? Isso aí não tem nada a ver. Xenobióticos exógenos ou externos, substâncias tóxicas procedentes de contaminação ambiental. Pesticida ou agrotóxico, metais, chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio, manganês, hidrocarbonetos dourados mesmo, bifenis policlorados e tetracloro de benzodioxina. Bifenis não é aquele famoso lá da Monsanto? Acho que é, né? E as dioxinas são contaminantes bem complicados. Lembrando que o principal produto que faz parte dos agrotóxicos, o mais tóxicos, são os halogênios. DDT e companhia. Todos da família do halogênio. Os clorados, por ali. Organoclorado, organofosforado. Mata-mata é piritróide e carbamato, né? Contaminação, então, por avião. Então, é caminhando por avião. Aí o famoso DDT, diclorodifenil tricloretano, estrutura química. Recentes estudos envolvem inseticida com câncer de mama. Recentes, mas já desde a década de 70, né? Não são tão recentes assim. 3 cloros, por isso que é tricloretano. 3 de um lado e outro no lado, outro de outro lado. Para que usar praguicidas? Para que usar veneno à lavoura? Arrogam dinheiro aos agricultores, prevenir... alegam, né? Perdas de colheitas por inseto e outras pragas. É bem complicado, porque tem estudos de agricultura, agrofloresta, que mostram o controle biológico. Só que para tu fazer isso a nível de soja, a nível de milho, coisas que tem que ser muitos hectares, é bem complicado. Esse é o principal desafio da agricultura orgânica. Em pequena quantidade dá para fazer, em grande quantidade, sem usar veneno, ainda é bem complicado. Esse é o problema. Outro estudo demonstrou que o usar pesticidas resultava em perda de 10% do valor das colheitas. O não usar pesticidas. 10% é pouco, né? Outro estudo realizado em 1999 encontrou que uma proibição de pesticida nos Estados Unidos
pode resultar no aumento do custo dos alimentos, perda de empregos, aumento do fome mundial. Isso aí é desculpa dos fabricantes, né? Sim, geralmente as figuras grandes, não aqueles pequenos, mas as figuras grandes que elas dependem exclusivamente dos agrotóxicos, eles fazem esse tipo de... eles trazem essas justificativas. Só que ultimamente tem se mostrado que essas justificativas não são tão interessantes assim, não estão mais colando. Principalmente porque, além do mal que ele causa ao ser humano, os venenos, esses agrotóxicos, eles também têm diminuído bruscamente a quantidade de abelhas que a gente tem. Isso é um problema, realmente. Isso é um problema, eu me arrisco a dizer que é até maior, ou de mesmo Aí nível. tu refere a Dow Chemical, a Bayer, a BASF, aquelas grandes. E por quê? Qual é o problema? As abelhas são os maiores polinizadores A que a gente Dupont. tem. Então, se as abelhas forem extintas hoje, algumas pesquisas indicam que a gente teria aproximadamente 2 anos para as coisas começarem a cair, para a gente sentir falta de tudo. E Começar o a mel é um sentir... dos melhores elementos que tem, né? Sim. E o mel não pode ser produzido no laboratório ainda, então não existe mel falsificado, porque até levantei essa questão na escola uma vez. Falsificado até por ter, mas não uma Mas não é cópia mel. legítima. Por que não existe? Porque a estrutura dele é muito complexa. Então a ciência ainda não tem como reproduzir o mel no O laboratório. próprio pólen já é utilizado para tratar a saúde, fora o próprio Sim. A própolis também, e né? a cera da geleia real, né? E uma pergunta, aproveitando que a gente está falando de agrotóxicos, essas coisas, toxinas, é verdade que quando a pessoa leva a mordida de um inseto venenoso, tipo abelha, marimbondo, essas coisas, o sistema imunológico ele é um pouco reforçado? É interessante que ali em Araranguá eles estão usando o veneno da abelha, claro que a dose baixa, é quase homeopatia, mas estão usando para tratamento de reumatismo. Ele ajuda contra o reumatismo. Então, de fato, teoricamente, quem é mordido por abelha, não muito, né? Porque pode até matar. Mas tem menos reumatismo. Então, se a pessoa leva mordida de cobre, sobrevive... Provavelmente produz interleucina é anti-inflamatória, né? E se a pessoa leva mordida de cobre e sobrevive, então ela tá vacinada pra vida toda? Tem cara que já foi mordido 3 vezes por jararaca que tá vivo. Sim, é que eu li em algum lugar que quanto mais picadas tu leva, mais o teu corpo fica preparado pra próxima. E isso, inclusive, reforça o teu organismo. De abelha, de vespa. Eu, quando era pequeno... Já vi, tu gosta de assistir eu adorava. o Rei Eu adorava Escorpião. levar picada de vespa, quando era pequeno. Eu só levava de 3. Eu nunca levava uma picada só. Era sempre de 3 em 3. Vespa é o marimbondo, né? Pra quem não sabe. Era sempre de 3 em 3. Eu lembro que uma vez eu levei uma no nariz. Daí foi triste. Mas, enfim. Não, depois eu acho o negócio pra ti. Lembrei o que era. É um livro sobre pirata. Depois Pirata. eu acho. Inclusive é um tema para um próximo programa. Eu a gente acho que é falar aquele sobre... pirata que tu falava, o pirata do bem aquele, se não me engano. Depois eu te mostro. Inclusive é uma coisa interessante para o próximo programa a gente trazer a história da pirataria, né? Até que ponto eles estavam certos ou errados? Porque se a gente vai pegar o histórico deles, a gente sabe que lá naquela época, se tu vai comparar com os ingleses da época, com os espanhóis, com o pessoal da corte, não era muito diferente o pirata do que aquele cara. Muitas vezes o pessoal da nobreza era até pior que os piratas. Aí eu acho que o entrevistado vai ser tu. E a questão da fome mundial, se tu for analisar, o desperdício que é feito nessas grandes ceasas e chega a 20, 30%, né? E tudo que se produz dá para alimentar a população inteira. Então a questão é que se joga muito fora, em alguns casos reaproveita, muitas vezes é jogar no lixo. Não é nem permitido levar a instituições de caridade e poderia alimentar o mundo inteiro. Então isso aí é uma desculpa furada realmente. É produzido até superavitário, acima do necessário. E existe medicamentos em alimentos. Fármacos aplicados aos animais destinados ao consumo humano. Aí a velha polêmica do uso de hormônio, tanto em frango quanto em boi, uso de antibióticos, uso de vacinas, soros. Mas também se tu não usar nada, a contaminação é bem maior, né? Antigamente tinha muita peste, muita morte. Isso aí não tem nada a ver.
Então, relembrando, xenobióticos endógenos são produzidos internamente. Toxicidade natural de origem vegetal, toxicidade de origem animal, substâncias antinutricionais, aqueles que dificultam a absorção de vitaminas, aditivos, substâncias tóxicas de origem bacteriana e fungo. E os ali está errado, é exógeno, não tem o N. Tóxicos gerados durante a preparação, processamento e armazenagem dos alimentos, substâncias tóxicas procedentes de contaminação ambiental e resíduos de medicamentos em alimentos. Avaliação. Acho que terminou. Tarefas, descrição da tarefa, aula virtual. Não tem nenhum curto aí? E, Flávio, uma pergunta. Aproveitando, já que nós temos um tempinho, sobre tu que estás na área da saúde, a questão das vacinas. A gente sabe que agora está aumentando o surto de doenças que até então elas tinham diminuído bruscamente, né? E agora estão voltando. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Tipo, Europa, essas coisas. Mas aqui nós temos o problema da Venezuela, né? Sim, eles não estavam vacinados e me diz, o que são esses grupos antivacinas que tem aí? Como assim grupos antivacinas? Porque uma das pesquisas tem indicado que parte disso, dessa diminuição, deve-se também à perpetuação de informações falsas. Os fake news. E isso refere-se muito aos grupos... Jean Ledorsky, o Pirata. Luiz Carlos Carneiro, editora Lake, Allan Kardec. Lake. Os grupos antivacinas que eles andam perpetuando algumas inverdades pela internet e o povo, sem conhecimento, ele vai atrás de tudo. A pergunta é, as vacinas realmente elas fazem mal, como esses grupos eles defendem? No caso da vacina da gripe, não pode ter alergia ao ovo. Então a única contraindicação é alergia ao ovo. Tem gente que diz que algumas vacinas têm mercúrio, mas mercúrio, tu tem no próprio que tu mede a temperatura. Apesar que tu teria que estourar ele e ingerir para fazer mal, né? Teoricamente ele não vai fazer mal mesmo que tu estoure ele. E os componentes é bem complicado, porque a proteção é melhor, o benefício é melhor que o risco, né? Pode até ter um risco, mas o benefício é bem maior. Mas ela é melhor para pessoas bem debilitadas. Os casos de morte que ocorreram da gripe eram pessoas idosas, diabéticas. Não lembro de nenhum caso de uma pessoa sadia que teve gripe e morreu. Geralmente já está meio debilitada. Inclusive eu vi um caso de uma mulher que ela tinha lá um filho, uma criança, que ela, achando que fazendo vacina ia atrapalhar a imunização natural, ela deixou de fazer. Atrapalha a imunização natural? Não. Claro que se tu tiver sarampo, cachumba, rubéola, tu não precisa fazer vacina. Tu já mesmo, a própria doença já faz produzir anticorpos. Eu tive todas elas. Agora o tétano, essas coisas, tu não tem uma proteção. Tanto que a cada 10 anos, teoricamente, tem que fazer de novo. Inclusive, vi um caso de uma família lá, que eles tiveram uma criança lá, eles não vacinaram. A criança, ela pegou não sei que doença lá, não sei se foi poliomielite de sarampo, e acabou morrendo por negligência dos pais. Uma polêmica, a gente já colocou aqui a questão da gnose. E eu conheci gente que era da gnose e eles faziam propaganda anti-vacina. Então é um negócio meio complicado mesmo. Tu usar argumentos filosóficos ou religiosos. Sim, porque a maior parte... Uma coisa que me incomoda muito é que muitas dessas propagandas antivacinas, elas são perpetuadas por pessoas que elas têm... Sem fundamentação científica. Elas não têm fundamentação científica e elas têm são movidas por uma linha ideológica que beira o fanatismo. Então, por uma ideologia que elas... até ligada à questão da eugenia, né? Isso, daí associam a vacina, a ciência a uma linha política, quando na verdade ciência não tem lado político. Ciência é ciência. As pessoas têm que entender, eu já falei aqui várias vezes, eu falo de novo, que independentemente do que você acha ou não, você até pode palpitar em ciência, mas isso não significa que seja real. Porque não ideologicamente. Sim, justamente. Porque na verdade,
independentemente da opinião pessoal de cada um, ciência é ciência, um fato não vai deixar de ser um fato. Então, por mais que tu ache, eu acho que a vacina faz mal, não interessa se você acha. A realidade é que a vacina não faz mal. Então, as pessoas têm que parar de achar que pode palpitar em ciência da mesma forma que elas palpitam num partido político, da mesma forma que palpitam em futebol, porque são coisas bem diferentes. A ciência, ela não tem lado, ela não é algo que tu pode opinar como se tu fosse... Inclusive, tem muitos filósofos por aí que O que pode querem... acontecer às vezes, eu acho que isso que mete medo, é que às vezes tu faz a vacina e tu tem a doença de uma forma mais branda. A homeopatia tem isso também, tem a reação e depois tem o ajustamento. E teve um ano que vacinaram 2 vezes contra o sarampo e houve caso de sarampo. Eu questiono vacinar 2 vezes para a mesma coisa no mesmo ano. A não ser a vacinação básica, aquela tríplice, coqueluche, tétano. Agora o sarampo, qual é a razão de vacinar 2 vezes no mesmo ano? Justamente. Tuberculose, de repente pode fazer uma tuberculose pela vacina. Esse é o problema. E uma pergunta, tem risco de passar doença, alguma dessas doenças que a gente faz, que geralmente a gente vacina, tem algumas dessas que ela pode atingir um nível tão agudo a ponto de ser transmitido por toque? A maioria é pela tosse, pela tosse geralmente. Mas então não tem nenhuma não existe uma doença que eu posso... Teoricamente seria a lepra, né? Mas aí tu tem que estar deficiente imunitariamente, né? No caso, Tanto que Jesus, Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, teve várias pessoas que trabalhavam com leprosos e nenhum deles pegou a lepra, né? Então se tu tá bem, mente sã e corpo são, teoricamente não vai pegar. Lembra da questão do terreno e do processo doença. Não basta ter o bacilo de Koch, o bacilo da lepra. Para ter tuberculose, tem que ter a fraqueza orgânica. Tá, mas que hora é agora? 7h30. O programa ele está se encerrando por aqui. Semana que vem a gente retorna. Gente, não, é o Dr. Flávio, eu sou só um participante, sou só um intruso aqui. Então, um forte abraço, até semana que vem. Boa noite, Dr. Flávio. Não, excelentes colocações. Boa noite a todos e até semana que vem. So put your trust